E olha só, hein? Hoje nós temos uma Double IPA. Before you say anything, smell this. Então, antes de você dizer qualquer coisa, cheire isso, né? Sinta o cheiro. Isso daqui é da Boundary. Vamos abrir aqui para ver essa Double IPA. Mais um golinho para uma segunda opinião, peraí. Sim, agora sim. Podemos começar. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Linux Chips e hoje é dia de descomplicar uma coisa que eu ouço muita gente reclamando. Seja lá editando os arquivos no Kubernetes, seja editando arquivos no Ansible, no Docker, sempre tem gente reclamando dos arquivos YAML. Aí Jefferson, que é muito difícil de editar esse negócio. Aí Jefferson, que tem que dar espaço. Aí Jefferson... Toda hora, jovem, toda hora vocês estão reclamando, então bora lá descomplicar essa bagaça. Então está começando agora o primeiro vídeo do Descomplicando o YAML. Primeira coisa, eu gosto muito do que significa o YAML, né? O YAML significa YAML Ent Markup Language, ou seja, o YAML não é uma linguagem de marcação, certo? Isso é sensacional, justamente essa brincadeirinha que ele faz, porque ele é bastante simples. Quando você olha a sintaxe do YAML, ele é bastante simples, é muito human readable, certo? Então o humano consegue ler isso com muita facilidade. É muito comum você ver arquivos YAML aí, YAML ou então .yml. Você vai ver esses dois tipos de extensão, é bastante comum, então .yml e o .yml. Da mesma forma como o JSON ou então o XML, o YAML também é um Data Serialization Language, ou seja, é um arquivo que vai conter dado, que vai conter instruções aí que serão transportados para o outro computador. Imagina só que você vai estar escrevendo esse arquivo, o computador vai interpretar esse arquivo, vai mandar para um outro computador na sua rede, esse outro computador vai montar novamente esse teu arquivo. Então é um arquivo que você vai utilizar para conversar com o computador, né? Fazendo uma analogia tosca, mais ou menos isso. Uma coisa que é super importante no YAML é o seguinte, a indentação. Você não tem aquela montoeira de chaves, de colchetes que você encontra no JSON, então no XML, mas é muito, mas muito importante que você mantenha a indentação do seu arquivo. 2 espaços vai te salvar e muito. A sintaxe, no geral, do YAML é bastante tranquila. Você consegue ler um arquivo YAML como se estivesse lendo, sei lá, uma lista ou então um arquivo de configuração. Não é nada de outro mundo, é bem diferente, mais uma vez, do que se você comparar com o arquivo XML ou até mesmo o JSON, que é bem comum aí na internet, mas ainda assim é meio chatinho de você entender e principalmente de você escrever certo? Sem falatório, vamos fazer o seguinte, eu tô aqui com o terminal, vamos dar uns enters aqui, vou criar um diretório chamado Descomplicando YAML. Dessa maneira, vamos adentrar esse diretório, olha só, aqui estou. Nesse cara, vamos criar um arquivinho aqui chamado frutas.yml, dessa maneirinha bonitinha de, ai meu Deus, vou dar um enter aqui. E aqui nós vamos começar algumas brincadeiras. Antes de escrever aqui as frutas, eu vou mostrar para vocês alguns formatos que vocês precisam entender antes de mais nada. Como, por exemplo, é muito comum você ter o quê? Chave, valor, certo? Nós já falamos que o YAML basicamente é isso, é chave, valor a todo tempo. Então a definição sempre vai ser o quê? Chave, dois pontos, valor. Então eu poderia vir aqui e colocar aqui, ó, frutas, dois pontos, ou então fruta somente, dois pontos, banana. Então a chave é fruta e a chave é fruta e o valor é banana. Se eu quisesse colocar aqui, por exemplo, frutas, dois pontos, e colocaria banana, abacate e laranja, desse jeitinho bonitinho de, ai meu Deus, funcionaria tranquilamente. Aí Jefferson, eu preciso colocar as aspas? Se você quiser, você pode colocar as aspas aqui. Eu costumo utilizar as aspas quando eu tenho que passar algum caractere especial, como por exemplo, sei lá, um /n ou então um /t para tabular. Beleza? Mas se não, eu não coloco as aspas, nem as aspas simples e nem as duplas. Você pode deixar dessa maneira bonitinha de, ai meu Deus.
Agora, se você quer passar, por exemplo, um número, se eu quero colocar quantidade de frutas, eu posso vir aqui, coloco os 2 pontos, eu vou colocar aqui 5. Eu estou passando aqui um número inteiro, certo? Eu estou passando um número, mais uma vez, nenhum símbolo, nada de outro mundo. Da mesma coisa que eu posso colocar, da mesma forma eu posso utilizar booleano aqui. Então, como que eu faria? Eu poderia colocar aqui, por exemplo, gosta de fruta. Eu poderia colocar aqui true, certo? Ou então false, beleza? Você viu aqui na chave que eu coloquei com com underline, mas eu poderia vir aqui e colocar na chave, inclusive, com espaço. Então, gosta de fruta igual, opa, igual aqui, eu coloquei igual aqui, mas não é igual, hein? Aqui é 2 pontos, e aqui é a mesma coisa, gosta de frutas, 2 pontos, e eu coloco o valor booleano, se é true ou então se é false. Simples assim, nada de outro mundo. Vocês viram? Muito simples, certo? Mais uma vez, lembrando que eu posso utilizar as aspas, certo? Mas não é obrigatório. Outra coisa, qualquer outro tipo de data que eu posso colocar aqui, que eu posso utilizar aqui nesse carinha. Por exemplo, data, né? Data também é uma coisa que você pode utilizar. Como que eu coloco date, 2 pontos? Sei lá, eu quero colocar a data aqui, 2 pontos, eu vou colocar lá 2020-09-29, por exemplo, beleza? Aqui eu passei o formato ano, passei o que mais aqui? O mês e o dia. Perceba, super, hiper, mega simples até aqui, nada de outro mundo. Só que vamos colocar algumas coisinhas a mais, vamos brincar um pouquinho com esse arquivo. Vamos remover, vou remover todo ele aqui, vamos tirar tudo que nós colocamos aqui nesse arquivinho de YAML e eu vou dar um Enter aqui. A primeira coisa que eu vou colocar vai ser o seguinte, ó, fruta, vou colocar aqui, banana. E aqui embaixo eu vou colocar outras características, por exemplo, dessa fruta. Então, banana, eu posso vir aqui colocar a cor amarela. Posso colocar, o que mais que eu posso colocar aqui da... Qualquer outra, eu tô sem imaginação. O que eu posso colocar aqui, Eduardo? Fruta, cor... vermelha. Não, sim, mas qual característica aí da... Eu coloquei a fruta é banana, a cor é amarela. O que mais? Colocar quantidade? Quantidade, ele fez assim com a cabeça. Então, colocar aqui quantidade 2.5, que é um inteiro, perceba, dessa maneira. Então, eu coloquei três informações, a fruta, a cor e a quantidade. Perceba, nada de outro mundo. Só que eu posso melhorar muito isso, certo? Eu posso vir aqui e colocar já num formato mais bonitinho, mais elegante. Porque vamos imaginar que eu tenha mais do que uma fruta, que eu tenha diversas frutas e eu quero sair conversando, quero sair falando sobre elas. Então, o que eu posso vir aqui? Eu posso fazer assim, ó, frutas, ó, olha só, frutas, 2 pontos. E aqui eu vou começar com a indentação. Eu vou colocar aqui, ao invés de ser o nome aqui ser fruta, eu vou colocar nome, deixa eu colocar em português mesmo, nome, dessa maneira, deixa eu subir aqui, 2 espaços. O que acontece aqui? O que eu estou fazendo aqui nessa brincadeira? Para que eu coloquei o frutas aqui? Eu tornei ele um objeto, certo? Então agora no frutas eu vou colocar aqui as informações, chave e valores desse objeto. Então agora eu tenho o frutas aqui em cima, tá vendo? E aqui eu venho com o nome. Qual o nome dessa fruta? Eu vou colocar aqui fruta só, não frutas, né? Que é uma só. Então o nome, banana, a cor amarela e aqui a quantidade dela. Perceba que agora ficou um pouco diferente, afinal eu tenho um objeto, o objeto é fruta, e aí eu tenho as características, chaves e valores aí referentes aí à minha fruta. Depois nós vamos fazer uma brincadeirinha com containers aí, com o que você já conhece aí dos nossos queridos idolatrados Kubernetes, Ansible e tudo mais, aí vai ficar muito mais tranquilo na sua cabeça. Bem, uma outra coisa ainda falando aqui do nosso querido idolatrado objeto que nós criamos aqui o fruta, certo? Só que eu quero melhorar isso aqui, eu quero criar uma lista de frutas. Eu venho aqui, vou mudar aqui, eu quero frutas e aqui
aqui nesse cara eu vou colocar um traço. O que eu estou fazendo com esse traço? Eu estou indicando que eu estou colocando uma lista, certo? Então eu tenho aqui o frutas, beleza? O frutas, ele vai ter o quê? Um cara que é chamado banana, então tem lá o nome banana. E aí vai ter o quê? A cor da banana amarela, a quantidade, 5 frutas, beleza? Aí eu venho aqui embaixo e vou fazer o seguinte, vou colocar outro hífen aqui e vou colocar de novo o nome, e aí eu vou colocar morango, certo? E aí eu venho aqui embaixo, qual que é a cor do morango? Vermelho. E qual que é a quantidade aí de morangos que nós temos? Vou colocar aqui 10. Vou vir colocar mais um aqui agora, limão, certo? Opa, só esqueci aqui, nome, limão, certo? Venho aqui a cor, 2 pontos, verde, desse jeitinho bonitinho, e a quantidade 20, beleza? Perceba que agora eu tenho um objeto que é chamado frutas e eu tenho uma lista. A primeira da lista é o nome aqui, banana, certo? O segundo item da lista é o morango e depois vem o limão. Lembrando sempre que tudo isso aqui, ó, o cor e a quantidade aqui é característica desse cara, do limão, certo? Lembrando que nós temos agora em blocos aqui. Simples assim, né? Então, perceba, criamos um objeto frutas e depois lista, e cada um item dessa lista com algumas características, com outras chaves e valores que vão definir aquele objeto daquela lista. Fechou? Agora vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar esse frutas que nós criamos aqui e vamos trazer alguma coisa mais parecida com o Kubernetes, mais parecido com o que nós já usamos no dia a dia, que criamos bastante. Vamos fazer o seguinte aqui, ó, vou colocar aqui API version, certo? Que é a primeira linha lá de quando nós estamos criando um manifesto lá no nosso querido latrado Kubernetes. Então vou colocar aqui API version V1, vou vir aqui embaixo, colocar o kind, espaço, falando o que é o que eu quero criar, né? Um pod, vou vir ainda agora começar com a definição de metadata, aonde vai ter um name. Perceba que eu tenho metadata aqui, o objeto, e aqui agora começa as características. Então eu tenho o name, metadata.name, né? Então eu começo com o name. Qual que vai ser o nome desse meu metadata? Vou colocar aqui como Giropop, certo? Vou dar mais um enter aqui e vou vir aqui passando labels da vida. Perceba que eu vou dar mais um enter aqui e vou identar mais uma vez, porque o label agora é um outro objeto, certo? E aí eu venho aqui com app e vou passar o nome da app de Estrigos. Vocês estão entendendo aí como que funciona agora esse arquivinho? Tá mais claro na cabeça de vocês um pouquinho? Sim ou não? Chave valor, indentação sempre 2 espacinhos, certo? O objeto, passando o name, labels aqui um novo objeto, olha só, app, 2 pontos, Estrigos. Vou dar um enter aqui, vou voltar aqui para o começo do metadata, olha só. Então, estou fora do objeto do metadata agora, vou vir com spec, e aí eu venho, ó, containers, 2 pontos. E aí eu vou colocar lá, por exemplo, uma lista name, o nome do container eu vou colocar aqui de Linux Chips. Por exemplo, deixa eu colocar o nome certinho da Linux Chips. Linux Chips, que é o nome do container. A imagem que eu vou utilizar, sei lá, uma imagem do Nginx, por exemplo, certo? E aí eu posso vir aqui falar quais serão as portas que eu vou ter aí habilitadas. Então vem aqui, ó, container port 2 pontos 80, certo? Deixa eu arrumar aqui só o port. Container port 80, e eu quero falar de outro agora, quero ter 2 containers. Então vem aqui o name, vou colocar aqui o nome de Eduardo, essa coisa linda que é o meu filho, vou colocar aqui uma imagem, sei lá, do gatão, vai ser o nome da imagem que eu vou estar utilizando aqui para esse cara, certo? E aí eu vou também passar aqui, ó, o ports, qual que é a porta que vai estar lá rodando, vai ser a porta 8080, por exemplo. Então, nesse caso, eu estou passando aqui informação de 2 containers, certo? Então, ó, especifiquei, criei um manifesto aqui utilizando o YAML, e agora acredito que vocês entenderam tudo que está aqui. Perceba que aqui eu habilitei uma lista, então eu poderia vir e adicionar ainda mais informações em relação ao port. Simples, rápido e fácil, nada de outro mundo. Com isso, nós já temos aí um arquivinho YAML que nós podemos utilizar tranquilamente quando bem entender aí para deployar esse pod lá no nosso querido idolatrado Kubernetes. Fechou? Mais uma dica sensacional demais é a utilização do pipe. Eu acho que vocês já enxergaram aí em algum arquivinho do Kubernetes ou coisa do gênero. Então você enxergar alguma coisa assim, sei lá, eu venho aqui, vou colocar, sei lá, um args da vida, que eu vou passar argumentos.
Só que aqui eu vou colocar um pipe, e aqui nesse pipe eu começo a colocar um bloco aí de comandos, né? Pode ser, eu coloquei muito aqui, um bloco de comandos, pode ser um shell script ou alguma informação, mas que é em blocos, isso aqui é multilinha, certo? Ele vai sair exatamente dessa maneira. Isso utilizando o pipe, então eu tô colocando, ó, coloquei o pipe aqui, ao invés de colocar a informação aqui na frente, eu tô colocando ela em multiline aqui, em multilinhas, ele vai sair dessa maneira, respeitando as quebras de linhas. Ou então, ainda tem uma outra maneira, que provavelmente vocês já viram, que é colocando o args assim e o sinalzinho de maior, ele vai ter quase o mesmo... a mesma utilidade do anterior, só que a diferença é que ele não vai fazer em multilines, ele vai fazer sempre numa linha. Cada quebra de linha ele vai colocar somente um espaço, principal diferença. Então aqui nós temos o pipe, que eu vou colocar todo aqui um multiline, eu posso colocar um script ou então, sei lá, um comentário, qualquer coisa. E aqui embaixo é a mesma coisa para multiline, só que eu vou ter todo esse conteúdo que está em multilinha aqui setado, escrito, né, digitado, só que ele vai considerar numa única linha só. Então cada quebra de linha vai ser um espaço, aqui não, aqui ele vai respeitar as quebras de linha. Entenderam a diferença de um para o outro? Uma coisa que é super importante de falar também é o seguinte, eu posso vir aqui colocar o que? O meu querido latrado sustenido, a lasanha, o jogo da velha, para falar que é um comentário. Então eu posso vir aqui e colocar o nome da imagem, certo? Com isso eu sei que é um comentário essa bagaça. Então posso vir aqui. Posso também colocar aqui no final, se eu quiser, né? Eu venho aqui no final aqui e vou colocar lá nome da imagem do Nginx, certo? Comentários, outra coisa bastante interessante de se utilizar aí no arquivinho YAML. Lembrando que eu estou fazendo tudo aqui no nosso querido latrado Vim, mas você pode utilizar, sei lá, o VS Code da vida para fazer isso. Então, eu posso vir aqui, ó, deixa eu pegar aqui e abrir o VS Code, colocar aqui na tela para que vocês possam ver, olha só, e aí nós temos o VS Code aqui também, aí ele vai te ajudar, porque aí você pode instalar alguns carinhas que vai ajudar a reconhecer a sintaxe, mano, vai salvar a sua vida, beleza? Vai te ajudar muito. Então você instala depois aí os plugins que tem para reconhecer sintaxe, para fazer o autocomplete, enfim, para deixar a sua vida muito mais agradável. Lembrando, utiliza aí, se você tem dificuldade, utiliza com toda a certeza o nosso querido VS Code. Se não, se você quer escrever no VI, lá não tem problema nenhum, certo? Eu não escrevo no VI toda hora, certo? Se eu preciso criar meus YAMLs, eu vou lá para o VS Code. O VI acaba sendo sempre quando eu preciso utilizar e não tenho outro recurso. Quero saber se está tudo ok com meus YAMLs, aí eu tenho esse carinha que é sensacional, que é um YAML Validator, né? Que é o YAML Lint. Então eu posso pegar e copiar, por exemplo, o meu... Deixa eu pegar aqui, cadê onde está? Aqui, ó. Vou dar um cat aqui no Frutas, só para pegar o conteúdo dele. Eu vou pegar aqui o conteúdo dele todinho, certo? E vou colar aqui no meu... Cadê? Deixa eu copiar aqui o conteúdo dele e copiar aqui no lint. Deixa eu subir aqui na tela para que vocês possam ver aqui no lint, certo? Olha só, copiei todo o conteúdo dele, deixa eu remover aqui as frutas, que eu não preciso mais das frutas. Pronto, vai ficar dessa maneira, vou lá, faço o go da vida, ele fala, ó, o YAML é válido, ele reconheceu a sintaxe. Só para fechar, a última dica do Dolinho, que agora eu preciso fechar, porque senão vai acabar aqui os minutos, é o seguinte, se eu preciso colocar um outro arquivo, vamos imaginar que eu quero definir um outro arquivo, como é o caso aqui, ó, tem o frutas, não tem o frutas? Então aqui em cima eu tenho a definição do meu pod e vamos imaginar que aqui embaixo eu tenho um outro arquivo, que é o frutas. Eu posso colocar multi-arquivos YAML dentro do mesmo arquivo, então é como se fosse dois arquivos dentro do mesmo arquivo. O YAML vai saber que esse cara aqui, depois dos três hífens, é um novo arquivo, uma nova citação, certo? Então aqui eu tenho o frutas, né, que tem a definição do frutas, e aqui eu tenho a definição do meu querido latrado Kubernetes. Ficou mais fácil entender um pouquinho mais o que é o YAML, para que serve o YAML, como se virar aí com o nosso querido latrado YAML, sim ou não? Vou fazer outros vídeos ainda falando mais sobre YAML, se vocês assim quiserem, se vocês gostaram do formato e tudo mais. Eu sei que uma galera apanha e que acaba ajudando muito ter conteúdo dessa maneira. Eu já apanhei bastante, não do YAML, mas do JSON. Eu levei uma bela surra. Do XML eu nem gosto, nem usei, nem lembro de ter usado. Graças a Deus não preciso usar essa coisa horrível, certo? Vou terminar de tomar minha cerveja. Mais uma vez, se você gostou desse vídeo, dá aquele joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo nas redes sociais e, mais uma vez, muito obrigado. Vejo você no próximo vídeo, escolhe aí um vídeo para continuar assistindo e é isso aí. Muito obrigado pela sua paciência, é nóis, vai!